Introdução ao livro de exercícios do curso em Milagres, por Ken Wapnick. A introdução contém provavelmente as afirmações mais claras em um curso em Milagres sobre a importância de generalizar o que aprendemos. Não nos ajuda muito em nosso processo de expiação se perdoarmos uma ou duas pessoas, mas não todas. A ideia central é praticar com o específico, para aprendermos o que significa a não especificidade. Um paradoxo através de todo o curso, e especialmente aparente nas primeiras lições do livro de exercícios, é que temos que lidar com as especificidades em nossa vida diária, mas somente com o propósito de percebermos que tudo, no final das contas, é não específico. Esse é o princípio subjacente de generalização. Portanto, quando éramos crianças aprendendo matemática, como já mencionei brevemente no prelúdio, praticávamos com exemplos diferentes e combinações de números para que, eventualmente, pudéssemos pegar qualquer número no universo e somá-lo, subtraí-lo, multiplicá-lo ou dividi-lo. Nós praticamos com o específico para que possamos aprender a generalizar. No contexto de praticar essas lições, consequentemente, queremos atingir o ponto de aceitarmos que não existe absolutamente nada em nossas vidas com o que Jesus ou o Espírito Santo não possam nos ajudar. Isso não significa ajuda no nível específico ou forma, mas ao invés disso, para desfazermos a causa da nossa percepção do problema. Como Jesus disse a Ellen Schuckman, escriba do curso em Milagres, no capítulo 2 do texto, essa causa sempre encerra, entre aspas, uma disponibilidade de ser separado. Pedir ajuda a Jesus para olhar para a situação de forma diferente, em e por si mesmo, cura o problema, uma vez que agora estamos nos unindo ou reunindo com o amor do qual estávamos separados. Uma separação que é uma reminiscência da separação original de Deus e leva à culpa que é inevitavelmente projetada. E voilá, percebemos o problema fora da nossa mente. Trazer nossas preocupações específicas à sua presença abstrata ou não específica é o que resolve o problema verdadeiro. Portanto, quando os experienciamos como não nos ajudando, é porque nós recusamos certas especificidades a eles. Todos nós temos em nosso repertório certas coisas marcadas com uma bandeira vermelha ou um sinal de pare que diz: não chegue perto. Esse é um item inegociável. As primeiras lições do livro de exercícios, como vou demonstrar em breve, são designadas a nos ajudarem a vencer esse problema em particular, que é o de todos. Sempre haverá certas pessoas que vamos perdoar e com quem seremos tolerantes, e outras a quem vamos crucificar. Haverá certas situações nas quais não teremos problema em pedir ajuda a Jesus. Mas tão seguramente quanto a isso, haverá outras que nem mesmo vamos pensar em pedir. Em uma linha que finaliza o texto, Jesus diz sobre o fim da jornada que, entre aspas, nenhuma mancha de escuridão permanecerá para ocultar a face de Cristo de ninguém. Para afirmar novamente,
O propósito do livro de exercícios e das primeiras lições em particular é nos ajudar a entender esse princípio. Não podemos negar qualquer parte do sistema de pensamento do ego a Jesus, porque se o fizermos, estaremos negando tudo. Vamos começar então com a introdução. Ao prosseguirmos, mantenham em mente que o propósito dessas leituras é lhes dar um ponto de partida para as lições em si, para que vocês saibam o que procurar conforme as lerem e as estudarem e confiantemente aplicá-las. A relação entre o livro de exercícios e o texto tratada nas sentenças iniciais, uma passagem que já citei no prefácio a esses volumes. O fundamento teórico, tal como o que o texto provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercício sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Um dos sérios equívocos que os estudantes do curso em milagres tendem a cometer é não verem a conexão entre o texto e o livro de exercícios. Com frequência, as pessoas pensam que estão fazendo o curso quando estão praticando os exercícios no livro de exercícios. De fato, eu recentemente recebi uma carta de alguém que estava iniciando o curso, um psicólogo, se me recordo, e ele falou avidamente sobre fazer esse curso de 1 ano. Ele não tinha nem começado, mas a ideia era, provavelmente, que tinham dito a ele que o livro de exercícios era um programa de 1 ano. E, portanto, esse era um curso de 1 ano de duração. Como vocês devem saber, Jesus diz no epílogo, no final do livro de exercícios, que, entre aspas, esse curso é um início e não um fim. O propósito é treinar nossas mentes para iniciarmos o processo de voltar para casa e então passarmos o resto de nossas vidas pedindo ajuda a Jesus ou ao Espírito Santo para aprendermos as lições específicas que vão nos impulsionar ao longo do caminho. Mas o livro de exercícios em si mesmo, sem o texto, é essencialmente sem significado. O que torna os exercícios significativos é a fundação teórica do texto. Nada no livro de exercícios, portanto, deveria ser visto como um substituto para o que o texto ensina. Por outro lado, o texto sem o livro de exercícios deixa você só na sua cabeça, por assim dizer. O propósito do livro de exercícios é, novamente, iniciar o processo de treinar nossas mentes. Um treinamento mental com 2 componentes. 1. Existem 2 professores, não um dentro de nós, entre os quais podemos escolher. E 2. O que significa pedir ajuda ao professor certo, o Espírito Santo, em oposição ao professor errado, o ego. Reconhecendo nas palavras da lição 193 que todas as coisas são lições, em perdão que Deus e o Espírito Santo quer que eu aprenda. Um curso em milagres está nos treinando para vermos que tudo o que acontece no mundo é uma oportunidade de aprendizado.
Esse é o significado de generalizarmos as lições. Os exercícios são muito simples. Não requerem muito tempo e não importa onde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é 1 ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. Podemos ver no início que Jesus não está preocupado com rituais, com seus estudantes se tornando escravos da forma. Embora, claramente, mesmo nessa breve afirmação, reconheçamos a natureza estruturada dessas lições do livro de exercícios. Apesar disso, podemos discernir que ele está nos pedindo para não criarmos um grande caso em relação a elas. Na verdade, podemos ver aqui que a única regra geral que ele está nos dando é não fazermos mais de uma lição por dia. Glória e eu nos lembramos de uma jovem mulher há muitos anos que anunciou orgulhosamente para um grupo do curso em milagres para qual estávamos falando que ela tinha inventado uma forma de fazer todo o livro de exercícios em um único período de 24 horas. E, horror dos horrores, realmente o tinha feito. Essa estudante excessivamente zelosa e sincera, obviamente estava com tanta pressa de alcançar a salvação que não teve tempo de ler a linha 2.4. Jesus também está estabelecendo para nós os limites de um programa de treinamento de 1 ano, destinado a acompanhar nosso estudo do texto. Eu me lembro de Ellen me dizendo o quanto tinha ficado impressionada com o fato de que, no início, Jesus disse a ela e a todos nós o que ele iria fazer. Então fez exatamente o que tinha dito. Citação: o livro de exercícios é dividido em 2 seções principais. Uma primeira lida com o desfazer do modo como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central que é declarada primeiro. Essa é seguida por uma descrição dos procedimentos específicos segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. Comentário. A parte 1 trata primariamente do desfazer do sistema do ego. Embora nem todas as lições exemplifiquem isso. A parte 2 contém relativamente pouco ensinamento como tal, mas tem orações maravilhosas que reforçam as ideias que já aprendemos. Jesus ou o Espírito Santo é nosso professor, e nosso Criador amoroso e fonte, e nossa meta. Essas orações também reforçam o que já teríamos aprendido. Esperamos que essa não é uma jornada que fazemos sozinhos, mas uma na qual precisamos trazer conosco todos os outros. Portanto, qualquer ensinamento que exista no livro de exercícios, em grande parte, está na parte 1 e não na parte 2. Isso não significa que não existem afirmações importantes na parte 2. Ao invés disso, a parte 1 reflete o desfazer do sistema do pensamento do ego, o que abre espaço para o pensamento da mente certa, refletido na parte 2. As primeiras lições, no entanto, são designadas especificamente a nos ajudarem a perceber o quanto não entendemos, o quanto não sabemos, o quanto estamos errados sobre todas as nossas percepções. Jesus, portanto, começa o processo crucial
de nos ajudar a desfazer nossas crenças sobre o que estamos vendo. Citação: o propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Aqui vemos a primeira afirmação de generalização. O curso em milagres está nos oferecendo uma forma diferente de percebermos cada coisa exata no mundo. De fato, encontramos aqui uma introdução e, nas primeiras lições, aplicações específicas do primeiro princípio dos milagres, como afirmado no capítulo 1 do texto. Não há ordem de dificuldade em milagres. Milagres são as correções, e não existe ordem de dificuldade, porque cada problema é exatamente o mesmo que qualquer outro. Essa é a premissa metafísica na qual repousam as afirmações sobre generalização. Enquanto acreditarmos que alguns problemas são mais difíceis de resolver do que outros, algumas pessoas são mais más, pecadoras ou culpadas do que outras, não existe uma maneira de aprendermos o que esse curso está ensinando, porque teríamos tornado uma parte do erro real. Em outras palavras, enquanto virmos graduações de importância, grandes e pequenas, estaremos no sistema do ego. Enfatizamos em nossas aulas que o estado de realidade é um estado de perfeita unicidade e não existe diferenciação no céu. Mesmo os termos Deus e Cristo, que um curso em milagres usa para denotar o estado do céu, são metáforas, porque na verdade não existem personagens específicos ou com nome. O conceito de realidade do estado de perfeita unicidade significa que não existe individualidade nem diferenciação. Tudo no céu é o mesmo, porque existe apenas uma realidade: o amor de Deus, ou Espírito. Isso também significa, por outro lado, existe apenas um erro, um único erro. Em a realidade substituta, esse ponto é deixado muito claro. Jesus explica que pode não parecer que existe apenas um erro, mas que isso não altera o fato de ser assim. Uma vez que a fragmentação aconteceu, pareceu que havia muitas formas e tamanhos diferentes. E então, subsequentemente, muitas questões diferentes com as quais tínhamos que lidar. Ainda não percebemos que todas elas derivam de um equívoco básico. É por isso, nos adiantando um pouco, que nas lições 79 e 80, Jesus ensina apenas um problema e uma solução. O único problema é a crença de que poderíamos nos separar de Deus. E a solução, é claro, é a expiação, que diz que a separação nunca aconteceu. Essa é a premissa metafísica dessas lições no livro de exercícios, assim como a forma com que Jesus novamente inicia seu texto. Não há ordem de dificuldade em milagres. Aqueles de vocês que leram meu livro Ausência de Felicidade, a história de Ellen Schuckman e sua transcrição do curso em milagres, sabem que a forma com que o ditado realmente começou não é a forma como está na versão publicada.
Ele começou, ao invés disso, com Jesus dizendo a Ellen, entre aspas, esse é um curso em milagres. Por favor, anote. Ele então continuou com o princípio. A primeira coisa a se saber sobre os milagres é que não existe ordem de dificuldade em milagres. Esse é o princípio central do curso em milagres. Porque todos os seus ensinamentos, tanto do Espírito Santo quanto do ego, repousam nele. O propósito do livro de exercícios, portanto, é nos fazer olhar muito especificamente para a forma com que percebemos a tudo e a todos. Nas primeiras lições, nem mesmo olhamos para as pessoas, mas percebemos mesas, cabides de casacos, janelas e outros objetos. A razão pela qual nada na sala significa coisa alguma e porque nós não entendemos o significado de nada é que pensamos que existem diferenças. E nós pensamos que essas diferenças são importantes e constituem a realidade. Generalizações significam que aprendemos através de nossas percepções e relacionamentos específicos que todos são exatamente o mesmo, porque cada um serve ao mesmo propósito. Mais adiante, no livro de exercícios, vamos encontrar a ideia de propósito, um tema central, não apenas no livro de exercícios, mas no texto também. Propósito é tudo. E o propósito de tudo no universo físico é provar que nós estamos certos e Deus errado. Provar que a interpretação do ego sobre a diminuta e louca ideia era a correta e a do Espírito Santo incorreta. Para repetir, entre aspas, o propósito do livro de exercícios é de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo que vês. Comentário. Como acabamos de dizer, esse é o tema central, não apenas dessa introdução, mas das primeiras lições do livro de exercícios também. Se você mantiver isso em mente, vai reconhecê-lo no que Jesus diz no cerne de cada lição e de forma muito clara nas instruções, tudo isso relacionado a essa ideia de generalização. Precisamos de uma estrutura, um programa de treinamento mental que nos ajude a retreinar nossa forma de pensar, porque não é assim que pensamos agora. O próprio fato de acreditarmos que somos corpos está nos dizendo que acreditamos na diferenciação. Portanto, precisamos praticar de uma forma determinada, percebendo que tudo o que percebemos está vindo de uma forma faltosa de pensar. Faltosa porque vem do ego, cujo propósito é manter nossa individualidade intacta. Portanto, se pensarmos que existem significados e propósitos diferentes nas coisas desse mundo, estaremos glorificando nossa própria individualidade e mantendo o sistema de pensamento do ego ao invés do sistema de pensamento que Jesus está nos ensinando. Citação: a transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como faz a transferência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira
faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Jesus está nos dizendo que a versão do mundo sobre a transferência de treinamento é restrita e limitada. Voltando ao exemplo que usei antes sobre o aprendizado de aritmética, a transferência de treinamento era específica a números. Quando você aprende como dirigir um carro, será então capaz de dirigir praticamente qualquer outro tipo de carro. Isso não significa que aprender isso vai ajudá-lo a desfazer a culpa. No entanto, nem que vai ajudá-lo a cozinhar melhor ou escrever uma carta mais fluentemente. Apenas significa que agora aprendeu como dirigir um carro. Por outro lado, a transferência de treinamento, como ocorre na prática do curso em milagres, não está restrita à forma, pois iria se estender a absolutamente tudo, sem exceção, porque tudo no mundo é a mesma coisa. A última afirmação de que, entre aspas, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar, reflete a passagem no final do texto que já citei. Nenhuma mancha de escuridão ainda permanecerá para ocultar a face de Cristo de ninguém. Esse aspecto absoluto do curso em milagres é o que o torna tão difícil. Portanto, a conquista da percepção verdadeira, a meta final do curso, e a visão de Cristo, alcançar o mundo real, é impossível enquanto virmos uma coisa como mais ou menos importante do que outra, ou uma pessoa como mais ou menos importante do que outra, mais ou menos merecedora do nosso amor ou ataque. Não faz diferença que forma a exceção assume. O objetivo do curso em milagres não será alcançado enquanto qualquer isenção for feita e justificada. Citação. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade conforme será indicado. Comentário: esse é o paradoxo inerente a esse sistema. Conforme já comentamos, espera-se que o pratiquemos com grande especificidade para podermos aprender como sermos não específicos. Aprendemos como viver dentro de um mundo de tempo e espaço para podermos aprender que não existe mundo de tempo e espaço. É isso o que torna essa uma forma de espiritualidade tão poderosa. Não somos solicitados a negar nossas experiências no mundo de forma alguma. Não somos solicitados a negar nossos corpos, sentimentos ou pensamentos ou qualquer coisa que aconteça aqui. Simplesmente somos solicitados a dar a tudo um propósito diferente. Para reafirmar esse ponto importante, o propósito é tudo. E o propósito último de tudo no mundo é ser um meio de aprender com Jesus que não existe mundo. Mas você não pode aprender que não existe mundo se o negar. Então você tem que aprender especificamente como ir além de todas as especificidades do mundo. E o livro de exercícios provê uma linda exposição de como isso é feito. Citação: isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares, e a todos e a tudo nela.
Comentário: se eu puder aprender que dou a essa cadeira ou a essa mesa todo o significado que ela tem, posso começar a entender que fiz isso com tudo mais também. Depois, Jesus usa o exemplo de uma xícara. Quando tomo uma xícara de café ou de chá de manhã, percebo que estou olhando para essa xícara através dos olhos do passado, porque se eu olhasse para ela com os olhos do momento, não saberia o que fazer com ela. Ele certamente não está dizendo que deveríamos fazer isso literalmente. Nunca seríamos capazes de sair de casa sem falar em sair da cama de manhã, se não soubéssemos o que fazer com essas coisas comuns em nosso ambiente. Ele está usando esses exemplos de forma pedagógica para nos ajudar a perceber como tudo o que vemos é determinado pelo passado. O mundo do tempo do ego, o mundo da nossa experiência do passado, presente e futuro, não é nada mais do que uma projeção na forma do sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego, como expliquei no prelúdio. Começamos com os pensamentos de pecado, culpa e medo em nossas mentes. E quando os projetamos para fora e fazemos um mundo, o pecado se torna passado. Eu pequei no passado. A culpa, a versão do ego para o presente, eu me sinto miserável agora. E o medo, o futuro, eu estou com medo da punição que acredito merecer. Portanto, quando dizemos eu vejo apenas o passado nessa xícara, estamos realmente dizendo que acreditamos na realidade do pecado, porque o pecado é equacionado ao passado, o lar da separação. A ideia, no entanto, não é nos fazer sentir culpados quando percebemos que, ao pegarmos uma xícara, tornamos o pecado real. Mas realmente é útil entender que é isso que, no final das contas, estamos fazendo. Precisamos acreditar na totalidade do sistema de pensamento do ego. De outra forma, não iríamos entender o propósito da xícara. Citação. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Comentário: o que nos impede de generalizar é acreditar que, de alguma forma, essa ideia não pode ser aplicada a uma situação, relacionamento ou objeto em particular. Um exemplo poderoso dessa necessidade de excluir certas coisas da nossa prática foi ilustrado por uma freira que eu conheci que estava estudando o curso em milagres e praticando as lições do livro de exercícios. Ela estava na clausura, o que significava que ela e as outras irmãs passavam uma parte considerável do seu tempo na capela. Como aqueles de vocês que são católicos sabem, em quase todas as igrejas ou capelas católicas existe um relicário que contém a hóstia sagrada, que se acredita ser o corpo real de Jesus em um pedaço de bolacha ou pão. Para os católicos, esse é o objeto mais sagrado no mundo, porque é Jesus. Essa freira, portanto, ficava sozinha na capela logo pela manhã, e quando começou a praticar as primeiras lições do curso de exercícios, dizendo: nada nesse mundo significa coisa alguma, ou nada nessa sala significa coisa alguma, ela deliberadamente excluía a hóstia sagrada. Pois como ela poderia continuar uma freira e acreditar que aquilo não significava coisa alguma? No entanto, essa é a própria coisa que Jesus está nos ensinando a não fazer. É um exemplo gritante, mas todos têm coisas, situações ou pessoas específicas que iriam tentar excluir desses princípios.
quer o façam de forma consciente ou não. Novamente, é isso precisamente que Jesus está dizendo para não fazermos. Devemos voltar depois a esse tema muito importante da forma e do conteúdo. Citação: isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. Comentário: podemos ver, até mesmo aqui no início, como Jesus diz a mesma coisa de novo e de novo, assim como faz no texto. Ele repete seus temas dentro do mesmo capítulo, seção e até mesmo parágrafo. A razão é que, por causa da nossa identificação com o ego, não queremos ouvir o que ele está dizendo. Portanto, para se certificar de que entendemos a transferência do treinamento ou generalização, ele repete esse ponto importante. Citação: o objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Comentário: o mesmo ponto de novo. Se sua prática não incluir tudo e todos, então estará falhando em seu propósito e você não estará fazendo o que Jesus pede. Como vocês sabem, ele não está dizendo que é isso que vocês têm que fazer. Ele está dizendo que é isso o que vocês têm que querer fazer. Se ele acreditasse que todos os seus estudantes poderiam fazer isso imediatamente, não iria precisar de um livro de exercícios e o texto não estaria na sua forma atual. A ideia é que você esteja ciente de como está excluindo certas partes da sua vida dele, certas coisas para as quais pediria sua ajuda, mas outras para as quais não pediria. Jesus está pedindo que você seja honesto consigo mesmo, para que perceba o quanto exclui certas áreas da sua prática de perdão. E então fique consciente por que está fazendo isso. Citação: isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Comentário: isso pode ser entendido de duas formas. Primeiro, Jesus está dizendo que o livro de exercícios não requer muito tempo e trabalho duro. Se for assim, então você não estará fazendo corretamente. Quando você luta para aprender ou desaprender algo, obviamente o tornou real, o que significa que nunca vai desfazê-lo. É por isso que, na primeira regra para a decisão, no início do capítulo 30, no texto, ele diz: não lutes contigo mesmo. O perdão não deveria ser uma luta. Você precisa estar ciente do quanto vai resistir ao que Jesus está ensinando aqui e aceitar isso sem lutar contra. A ideia certamente não é que você tenha que fazer essas lições perfeitamente. Em outro nível, a razão pela qual os exercícios não requerem esforço é que não somos nós que desfazemos ou perdoamos. Esse é o papel de Jesus. O nosso é simplesmente ter uma pequena disponibilidade de pedir a sua ajuda para olhar para o mundo de forma diferente. Para dizer de outra forma, citando o texto, nossa tarefa é, entre aspas, negar a negação da verdade, que é alcançada olhando com Jesus para o problema como ele é, na mente, e não da forma que nós o estabelecemos, projetando-o para fora, no mundo.
É por isso que o processo requer pouco esforço. Nossa função é simplesmente olhar e não fazer. Devemos voltar a esse ponto importante na lição 23 e várias vezes depois disso. Citação: acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias. Não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas podes resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido. Comentário: é importante entender que Jesus faz essas afirmações no livro de exercícios, não no texto. Seu ponto de vista é que não é necessário entender o que ele está ensinando no livro de exercícios, mas apenas fazer o que ele diz, essencialmente porque você confia nele. No texto, ele realmente quer que compreendamos e estudemos e pensemos muito cuidadosamente sobre seus ensinamentos. Uma vez que o texto provê a teoria do curso em milagres e o livro de exercícios seu treinamento mental, Jesus não tem que insistir em tal estudo aqui. Portanto, ele nos diz: não se afunde em argumentos. Você não tem que concordar ou acreditar no que eu estou dizendo, e muito menos gostar disso, mas simplesmente fazer o que eu estou pedindo. Novamente, isso não é uma exigência, mas uma sugestão útil. É assim que Jesus entra furtivamente pela porta de trás. Ele sabe que, uma vez que façamos o que ele diz, vamos perceber que ele está certo, deixando de argumentar ou debater. Ele nos diz com efeito, entre aspas: presumo que uma vez que você é um estudante do meu curso, quer aprender sua verdade de mim. Se você não gostar dela, pode procurar alguma outra coisa. Mas, como meu estudante, tente não fazer exceções, pois assim você vai me permitir ensiná-lo que esses princípios valem para absolutamente tudo no mundo, sem exceção. Nós agora estamos prontos para começar as lições. O que será interessante ao prosseguirmos com elas é notar como Jesus faz repetidamente a mesma afirmação, refletindo os princípios de generalização. Essas primeiras lições são formas brilhantes de nos mostrar, em situações muito específicas e bem terrenas, o quanto estamos comprometidos com a ideia de que existimos como indivíduos separados. Os exercícios nos ajudam a perceber como aquele pensamento permeia cada aspecto de nossa experiência, até os mais mundanos e vulgares. Portanto, ao ler e praticar essas lições, pense sobre suas implicações, sobre como e por que você vive sua vida da forma que vive. Pense cuidadosamente em como percebe as coisas e perceba o sistema de pensamento de separação que jaz sob suas percepções. Ken Wapnick.